A beleza é... Bom, é linda. Mas o que é beleza? O que é que atrai o nosso olhar para algo que é belo? Essa foi uma pergunta à qual os gregos antigos dedicaram muito tempo, estudo e trabalho. Os antigos gregos acreditavam que uma vez que os seres humanos são os únicos seres vivos capazes de apreciar a beleza e os únicos capazes de criá-la, então a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Além da habilidade de criar beleza, os seres humanos também podiam criar virtudes. A virtude é uma capacidade especificamente humana e consiste em querer alcançar a perfeição em cada aspecto da vida. Ou seja, os seres humanos deviam cultivar a beleza e a virtude, e essa era uma ideia muito profunda. Aliás, se há uma coisa que os antigos gregos fizeram bem, foi desenvolver grandes ideias. De fato, muitos dos princípios da sociedade moderna e o modo como o mundo é visto e pensado hoje foram influenciados por essas pessoas que viveram no Mar Egeu há 2.600 anos. A civilização grega foi uma das mais brilhantes da antiguidade e deixou muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas ela não começou do nada. Aproveitou muitas coisas que já existiam em outras culturas. E hoje nós vamos ver como tudo começou. Começou numa ilha, a ilha de Creta. Creta é a maior ilha do Mar Egeu. Fica entre a Ásia e a Europa, junto com outras ilhas, como a Cíclades. Creta era habitada por um povo de comerciantes, os egeus, ou pelasgos. Pelasgos quer dizer homens do mar. Claro, eles eram navegadores e o comércio marítimo a sua grande atividade. Azeite de oliva, vinho, trigo, frutas cítricas eram os principais produtos das ilhas. Eles também fundiam bronze e fabricavam objetos de cerâmica. Eles eram mesmo muito diferentes. As desigualdades sociais eram muito pequenas. Eles eram cultos e pacíficos. Tinham escrita. Os afrescos, as estátuas de terracota, ouro e mármore mostram que eles também eram grandes artistas. A civilização cretense foi uma das mais livres e progressistas do Oriente Próximo. Eles eram o que a gente poderia chamar de modernos, e parte da sua herança chegou até nós. Você acha a flauta um instrumento moderno? Ela é um instrumento moderno, apesar de ser um instrumento muito antigo. E você sabe quem inventou a flauta? Não sei quem inventou a flauta. Quem inventou a flauta foram os cretenses. Os cretenses gostavam tanto da dança e da música que inventaram a flauta e a cítara. Eles eram governados por um rei, conhecido pelo nome de Minos. Por isso, essa civilização também é chamada de minoica. O rei morava no Palácio de Knossos, o centro político dessa civilização. O Palácio de Knossos é prova do amor pelas artes e do desenvolvimento desta civilização. Era todo decorado com afrescos, tinha encanamentos e banheiros. Além dessas comodidades, o palácio tinha uma planta muito complexa, como um labirinto, o que ajudou a criar o mito do Minotauro. O Minotauro era metade touro, metade homem. Segundo a lenda, ele vivia dentro do labirinto e recebia jovens em sacrifício, até que foi morto pelo herói Teseu. O Minotauro era, na verdade, adorado pelos cretenses. Quem inventou a lenda de que ele recebia jovens em sacrifício e que foi morto por Teseu foram os gregos. Ué, Vicente, a troco do que os gregos iam se meter nessa história? Se meteram e aí a história foi outra, viu? Olha, o grego Teseu ter matado o Minotauro é uma história que representa o fim do poder dos cretenses e o começo do poder dos gregos. Estamos em 3000 antes de Cristo. Enquanto nos vales do Nilo e do Tigre-Eufrates desenvolvem-se civilizações como as do Egito e Mesopotâmia, os egeus começam a florescer. Criam um grande império comercial e marítimo, cujo centro é Creta, e que se estende pelas ilhas do Mar Egeu e pela costa, em Micenas, Tirinto e Troia. Em 1500 a.C., outro povo, os aqueus, invade Micenas e Tirinto, assimilam parte da cultura dos egeus e avançam sobre Creta. Foi um período conhecido como cultura creto-micênica. Em 1200 a.C., o Império Cretense desaparece. Os aqueus eram uma tribo de ários, e uma das explicações para o desaparecimento da civilização cretense é o avanço das tribos árias.
Saindo do Cáucaso, os ários acabaram por se dividir. Um grupo, o dos germânicos, foi para o norte e centro da Europa. Outro, o dos italiotas, ocupou a Península Itálica. O terceiro grupo foi para o sul. Eram os helenos. Os helenos acreditavam serem todos descendentes de um mesmo antepassado, Helen. Hoje, quando nós falamos helenos, nós estamos falando dos gregos antigos. Mas eles chegaram aos poucos até a Grécia. E cada grupo de helenos se instalou em um lugar diferente. Os eólios se fixaram na Etólia, no norte da Hélade. Os jônios se fixaram na Ática. Os dórios, na Macedônia. E os aqueus, no Peloponeso. Os aqueus mudaram muita coisa por lá. As cidades se tornaram verdadeiras fortalezas. Os aqueus eram guerreiros, comerciantes e governados por um rei. Dominavam os outros helenos e aproveitaram muito da cultura dos cretenses, criando o que ficou conhecido como cultura creto-micênica. Além disso, os aqueus acabaram conquistando a ilha de Creta, mas essa não foi a sua conquista mais famosa. Os aqueus lideraram os outros helenos, quer dizer, os gregos, numa guerra duríssima contra uma cidade que tinha sido parte da expansão de Creta e que era estratégica para o comércio, a cidade de Troia. Em 1200 a.C., o Império Cretense acaba. Os aqueus dominam Micenas e Tirinto. Em 1100, os aqueus reúnem da Grécia e partem para a Guerra de Troia. A guerra entre gregos e troianos dura 10 anos e diz a lenda que acabou quando os gregos abandonaram o cerco à cidade e deixaram de presente aos troianos um grande cavalo de madeira. Um presente de grego. Lenda que os gregos deixaram um enorme cavalo de madeira nas portas de Troia e foram embora. Os troianos acreditaram que tinham ganho a guerra, colocaram o cavalo para dentro da cidade e fizeram uma grande festa. Quando todo mundo já estava bêbado ou dormindo, saíram os gregos de dentro do cavalo. Troia foi completamente destruída pelos gregos, mas Micenas, que liderou os gregos na guerra, não pôde cantar vitória por muito tempo, pois chegavam os dórios. Os dórios aproveitaram para avançar no Peloponeso quando os outros helenos estavam enfraquecidos pela guerra de Troia. Arrasaram Micenas, Tirinto e Creta. Esse avanço dos dórios é o começo do período da história grega chamado de heróico. E como é que eles conseguiram, Vicente? Ah, sabe o que é? É que eles tinham uma coisa que os outros não tinham. Olha lá, armas de ferro. Mas peraí, que fim levou o povo aqueu? Olha, vamos pegar aquela jangada que está vindo e vamos fugir. Quanto mais rápido, melhor. Eu não quero virar escrava dos dórios como os aqueus. Viu só? Os aqueus se transformaram em escravos dos dórios. Dos outros helenos, quem pôde fugiu para as ilhas do Mar Egeu e para a Ásia Menor. Isso dos dórios acabou provocando a colonização pelos gregos de toda a região do Mar Mediterrâneo e ainda mais além. Essas cidades eram autônomas, quer dizer, independentes, mas falavam a mesma língua e tinham os mesmos costumes da Grécia continental. Por exemplo, a religião. Os gregos acreditavam que os deuses moravam num monte sagrado, o Olimpo. No Olimpo, os deuses eram presididos por Zeus e sua mulher Hera. Eram muitos, como Poseidon, o rei do mar, e Dionísio, deus da alegria e do vinho. Os deuses eram lindos, sempre jovens, mas tinham os mesmos defeitos que nós temos. Brigavam muito entre si, e quando resolviam descer entre os homens, às vezes dava confusão. Por isso, os homens sempre procuravam saber o que os deuses queriam. Para isso, consultavam os oráculos, templos onde as sacerdotisas recebiam as mensagens dos deuses. Os deuses do Olimpo. Os gregos tinham deuses e deusas para quase tudo na vida. A guerra. Vamos derrotar todos! O amor. Adoro quando você escreve poemas. A família. Te espero para jantar, amor. E a sabedoria, entre outros. Mas havia um deus que governava todos os outros deuses. Era Zeus. Havia 12 deuses principais e todos moravam juntos em um palácio enorme em cima do Monte Olimpo. Um lugar tão alto e tão íngreme que nenhum mortal conseguia escalar. O Palácio do Olimpo tinha todos os luxos que você pode imaginar. Muitos quartos, um zoológico para os animais sagrados, salas de armas, cozinhas e salas de jantar.
Mas o lugar mais importante era o imponente salão, onde todos os deuses se reuniam para debater os problemas dos homens. Como, por exemplo... Quem nós vamos premiar hoje? Ou ainda melhor, quem nós vamos castigar hoje? Os deuses gregos eram muito parecidos com os humanos. Sentiam ódio, inveja, sentiam dor em guerras e combates e, principalmente, apaixonavam-se. E trazendo ao mundo muitos filhos que se tornavam deuses ou semideuses. Mas havia características que diferenciavam os deuses dos humanos. Os deuses eram imortais e tinham muitos poderes. Além disso, podiam controlar com as próprias mãos o destino de cada ser humano na Terra. Filosofia. Os gregos adoravam pensar sobre o mundo que os rodeava. Matemática, amor, natureza, eles fizeram perguntas sobre tudo. Assim nasceu a filosofia. A filosofia é uma maneira de estudar e descobrir o mundo, fazendo perguntas e utilizando a razão e a lógica para encontrar respostas. Na Grécia Antiga, viveram muitos homens sábios que fizeram perguntas que tinham respostas muito difíceis. Por exemplo, do que todas as coisas são feitas? Tudo no universo é composto de apenas 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Através dessas discussões, os gregos formulavam ideias que a ciência só conseguiu provar milhares de anos depois. Eu acho que toda a matéria é composta de partículas muito pequenas, tão pequenas que não podem ser divididas. Eu vou chamá-las de átomos. Os antigos filósofos gregos debateram sobre muitos temas, o que muitas vezes provocava inúmeras discussões entre as pessoas que pensavam de uma maneira e as que pensavam de outra. Suas contribuições provocaram um impacto enorme na maneira como vemos o mundo hoje. O foco na tentativa de responder a perguntas de uma forma lógica e comprovada foi a base para o método científico e, portanto, a base para estabelecer o modo como encaramos a ciência hoje. As histórias podem ser mitos, mas as conquistas desses ancestrais gregos foram reais e ainda hoje se mantêm. Por volta de 1300 a.C., um povo que falava uma forma antiga da língua grega habitou grandes porções da Grécia. Eles eram conhecidos como micênios e durante anos suas guerras e escândalos, proezas e conquistas foram matéria-prima de lendas e estabeleceram os alicerces da civilização grega. Micenas, a capital, era rodeada por uma cidadela maciça construída ao longo de 150 anos. De acordo com o mito, nesta cidade os micênios foram liderados por um rei chamado Agamenon, cujas lutas épicas foram registradas pelo poeta Homero no século VIII a.C. em duas das narrativas mais famosas da história, a Ilíada e a Odisseia. So, the Iliad was something like the Bible for ancient Greeks. It contained a moral story. It told you how you should live. It described gods, it described religion, but also described people. It described situations. It gave ideals that you should look upon. As narrativas da Ilíada e da Odisseia tornaram-se famosas. O sequestro de Helena por Paris, os 10 anos do cerco infligidos por Agamenon a Troia, e o gigante cavalo de madeira utilizado pelos gregos para entrar em Troia e destruir a cidade. Embora as proezas de Agamenon durante a Guerra de Troia tivessem sido heróicas, seu retorno a Micenas não teve uma recepção muito calorosa. Ele foi assassinado pela própria esposa. Scholars have debated for centuries whether or not Homer actually penned the Iliad and the Odyssey, or whether he just collected the folk tales of song, or whether he had anything to do with them at all. But if the ancient Greeks came back today, they'd scoff at this pithy harangue. Because of the ancient Greeks, Homer wasn't just some top 40s folk singer, nor was he the best-selling hack writer of some piece of pulp fiction. Homer was an historian.
And these legends weren't the bedtime stories to be whispered to the kiddies before the oil lamps were blown out. These were accountable facts. This is what is left of Mycenae, the capital city of which Homer writes, and where many, including me, would like to believe that Agamemnon really ruled. These ruins show us that not only were these early Greeks master builders, but they were capable of some amazing engineering feats. As you approach Mycenae, first thing, of course, that you will see is the fortification walls, which are very impressive. And immediately you have this feeling of awesome. Os muros da cidadela de Micenas são formados por blocos de pedra e cada um pesa cerca de 10 toneladas. Foram dispostos com tal precisão que cada pedra se encaixa perfeitamente no bloco adjacente. Mas, como vista inspiradora, nada em Micenas chega perto da colossal entrada principal da cidadela, o Portal do Leão. This is the Lion's Gate, the main gate to the citadel of Mycenae. It is one of the most stunning structures of all of early antiquity. It is an imposing piece of symbolism. It is an imposing piece of engineering. Two lions standing fully upright, their paws on the base of a column. Their heads, which are missing, would be turning outward. Anybody approaching this gate would know that Mycenae stood for one thing: power. Structurally, the gate looks to be a standard engineering practice of post and lintel construction. These vertical elements here, these massive piers, are the posts supporting the lintel, the horizontal element, which weighs about 12 tons. But it is above the gate where the lions live that the engineers took it one step further. If you look at this triangle of indented stones right by the lions, it develops an element that we call the corbelled arch. Suppose you have these 4 stones, and instead of piling them up, you try to create an opening from that side, and you steal a little bit of space by putting them this way. This is cobbling. If we are a little bit more ambitious, because this is not sufficiently large, and we try to displace further these stones, still in cobbling, then we are running this risk that this is falling down. So what is the little trick? It's simple. You start putting counterweight behind each of these corbelled stones. Now, this triangle, first of all, we should say that this is a true Mycenaean innovation. This is something that we see for the first time, most probably worldwide. So in that sense, we are looking at something that's very innovative, very new. Os engenheiros micênios levaram o arco avançado passo além. Eles aplicaram a ideia para criar um revolucionário espaço interior com uma cobertura chamada abóboda. A cobertura era utilizada em apenas um tipo de construção: túmulos. Como os egípcios, os micênios construíram estruturas extraordinárias para abrigar seus líderes mortos. Esses túmulos chamavam-se tóloi. Suas construções partiram de algo que os engenheiros micênios nunca haviam feito. I mean, the circular form is completely absent in the architectural minds of the Mycenaeans. The Mycenaeans work with straight lines and right angles. So the circle is just for this kind of structure. So that makes the impression and the symbolism of the circle as related to death even stronger. Construir tóloi era gigantesco empreendimento de engenharia. O primeiro passo era cavar a lateral de uma colina. So they dug this trench, and this trench would form the dromos, which means in Greek road or way. In this case, it's a walkway to the tomb, and it's flanked on each side by these beautiful almond stones set in lengthwise and edgewise. Now, 3,200 years ago, in 1200 BC, a visitor approaching would walk down this dromos, and then he would be confronted by an unbelievably magnificent and stunning sight, this massive doorway. The doorway would be flanked by 2 fantastic columns carved out of solid green marble with zigzag and spiral designs going all the way up.
Each one of these massive stones is 2.5 feet tall, and there are 33 rings of these stones laid out in a conical shape. Now, each layer of stone is laid over the lower one in a sort of protruding fashion. That's what we mean by the core build style. And then they're shaved down to make it all very smooth. In order for this structure to be stable, you need a constant pressure from outwards inwards, very much like a barrel where you need this band, this metallic band around to keep the rings together. This pressure comes from the addition of earth. As they build, they add earth from around, and quite a lot of earth, and there comes a point when they have finished the beehive structure inside. At the same time, they have built a whole earthen mound on top. Por volta de 1100 anos antes de Cristo, essa civilização grega se desintegrou e desapareceu repentina e misteriosamente. There's lots of theories about that. I think the most dominant one is new tribes, new barbarian tribes came from the steppes and they attacked the civilizations of Egypt, they attacked the civilization of Mesopotamia, causing disruption in the trade routes. That became their fall. Com a queda de Micenas, a Grécia entrou na Era das Trevas. Por 4 séculos, sua cultura caiu em profundo torpor. Então, no 8º século antes de Cristo, as cidades-estados autonomamente começaram a se desenvolver e a florescer. Cada qual forjando sua própria identidade, competindo por superioridade econômica, militar e tecnológica. Esparta, Atenas, Corinto, Tebas. Estas são apenas algumas das mais de 100 cidades-estados que emergiram por toda a Grécia 400 anos após o desaparecimento da civilização micênia. Antes do advento da democracia na Grécia, muitas dessas cidades-estados eram lideradas por um único governante, chamado de tirano na Grécia Antiga. Por volta de 540 a.C., um tirano chamado Polícrates governou a ilha e cidade-estado de Samos, no mar Egeu Oriental. He was quite a player on the international scene. He made tactical alliances, not just with the Persians, but also, for example, with the Egyptians. He was an ambitious figure. Polícrates viu que o caminho para o poder de uma ilha como Samos era pelo mar. Ele construiu uma frota de 100 trirremes, aterrorizando as cidades-estados vizinhas e taxando navios que passavam pela região. Under Polycrates, Samos, his home island, became the dominant sea power, and that was the basis of his wealth and power. Com sua riqueza recente, Polícrates construiu muros defensivos em torno da capital e se lançou a resolver um problema que atormentava muitas cidades no árido clima mediterrâneo: água potável. Samos was a very, very important and powerful city. They were needing a lot of water and they were short of water. Havia uma nascente abundante, mas ficava a 274 metros no Monte Castro. Polícrates e seus engenheiros tinham que imaginar o modo de ligar a cidade à fonte. Construir um aqueduto em torno da montanha não era uma opção. You could construct a water supply system around the mountain, but the first thing a besieging enemy would do to cut off that water line, and there you are with your wonderful fortification, with your wonderful new walls, and you're drying out. A solução requeria algo fora do comum. Polícrates procurou um engenheiro chamado Eupalinos. Este veio com uma solução que literalmente significava mover uma montanha, um túnel que atravessasse o Monte Castro. Seria um projeto enorme e extenso. The time needed for such tunneling should be enormous. Therefore, the decision was taken to drive tunnels from both sides. This is a mathematical and a technical problem. Como os engenheiros da atualidade fizeram sob o Canal da Mancha, Eupalinos cavou túneis dos dois lados da montanha para que se encontrassem no meio. Para tanto, teria de se certificar que cada túnel começasse na mesma altura nos lados opostos da montanha. Os túneis também tinham que coincidir no plano horizontal.
Caso contrário, eles passariam um ao lado do outro como navios na noite. Sem equipamento sofisticado de exame topográfico, era um notável desafio de engenharia. A teoria envolvia uma caminhada curta em torno de uma grande montanha. Simulando um caminho da fonte para a cidade em curtas linhas perpendiculares, Eupalinos podia medir cada pequena extensão para calcular 2 lados de um triângulo retângulo. Com 2 lados do triângulo conhecidos, a hipotenusa era o caminho do túnel através da montanha. O que tornava esse prodigioso feito de engenharia ainda mais impressionante é que envolvia não só um túnel, mas 2. O túnel principal foi cavado a uma altura e largura de cerca de 2 por 2 metros, para ser usado apenas como espaço de trabalho para cavar um segundo túnel adjacente e abaixo do principal e que serviria como aqueduto. O túnel de trabalho foi cavado em terreno plano e o do aqueduto na lateral e abaixo daquele. Esse segundo túnel precisava ter um leve declive que permitisse o fluxo suave da água em direção à cidade. O risco de vida era permanente naquelas escuras e perigosas entranhas da montanha. Após pequenos ajustes, as 2 equipes se encontraram na metade do caminho, quase que exatamente onde Eupalinos originalmente determinara. Os pisos dos 2 túneis se conectaram com apenas 60 centímetros de diferença. Uma discrepância de menos de 1% do comprimento de 1.066 metros do túnel. Esse impressionante feito de engenharia pode ter sido o momento luminoso do reinado de Polícrates. A cidade-estado de Atenas mudaria o curso da história. O líder visionário que faria isso acontecer se chamava Péricles. Seu legado seria um monumento eterno da Acrópole ateniense que se ergueu acima das nuvens. Um impressionante exemplo de precisão de engenharia chamado Partenon. Em 478 a.C., Atenas e as cidades-estados do Egeu formaram uma aliança de defesa mútua chamada Liga de Delos, a versão da OTAN do mundo antigo. By 450 BC, Athens has become the undisputed leader of the Delian League, which is nothing more than a money faucet for the city-state. But Pericles, as undisputed leader of Athens, finds ways to put this money to the best possible use by building massive public structures that best reflect the grandeur and magnificence of Athens. Now, legend has it that Poseidon, god of the sea, and Athena, goddess of wisdom, each came to the Acropolis to compete for the patronage of the city, the outcome to be decided by the inhabitants. Poseidon struck the ground with his trident, and up popped a spring. Athena struck the ground with her spear, and up came an olive tree, which not only suggested sustenance for the Greeks, but a possible outlet for a commercial venue. Thus, Athena became the patron goddess of the city. Over the centuries, there were several temples to Athena, most of them destroyed. But we leave it to Pericles to give the world the most remarkable piece of architecture in all of Greek antiquity, the Parthenon. Péricles decidiu reconstruir o Partenon na Acrópole, usando as fundações de um antigo templo de Atena. Foram necessários milhares de trabalhadores e hábeis artesãos para criar esse templo magnífico. Custou mais do que qualquer outra edificação projetada pelos gregos, 30 milhões de dracmas, o equivalente a bilhões de dólares. That's an amazing amount. But keep in mind that was a huge state enterprise. A construção do gigantesco projeto começou em 447 a.C. O Partenon deveria ter 2/3 de um campo de futebol. Suas dimensões externas, 70 metros de comprimento por 31 de largura. O primeiro desafio foi retirar o mármore de uma pedreira na montanha a 16 quilômetros. Ao todo, seriam necessárias 30.000 toneladas da delicada pedra branca. Na pedreira, os trabalhadores usavam as fendas naturais para retirar da montanha blocos gigantescos de mármore. The first step is to locate these cracks and calculate if this piece of marble is sufficient for my specific purpose. The second step is to put within these cracks both horizontal cracks and vertical cracks. Wedges, iron wedges. Why? Because an enormous energy was given by hammering
all these wedges simultaneously so that the brittleness of the material makes further cracking. Com os blocos gigantes prontos, grupos de homens usavam alavancas, cordas e roldanas para manobrar o mármore e prepará-la para o transporte até a Acrópole. Acidentes eram frequentes. Transportar o mármore da montanha foi apenas metade da batalha na construção do Partenon. Os engenheiros agora tinham que responder à questão: como levantar aqueles monstros de mármore de 10 toneladas e erigir o maior templo que o mundo já vira? Julho de 447 a.C. A construção de um magnífico templo começou na Acrópole ateniense. O Partenon era o grande projeto de Péricles, um líder dinâmico e ambicioso que levaria Atenas a uma idade de ouro jamais vista na Grécia Antiga. It was a statement. We are the most powerful city. We are the cauldron of democracy and free thinking. We have the best people, we have the best army, the best navy, we are the leaders. O Partenon diferia da maior parte dos templos da época, que consistia de uma construção hexastilo com pórtico de 6 colunas e 13 colunas laterais. O Partenon seria um octoestilo com 8 colunas por 17. That makes the building very different because they all have basically the same proportions. When you make them larger, you simply scale up everything. To make it wider was to give it an extra dimension. As colunas forneciam o apoio principal para a estrutura. Cada coluna consistia de 11 tambores empilhados uns sobre os outros. Como eram esculpidos, se encaixavam perfeitamente quando colocados em coluna. Para isso, o topo de cada tambor era dividido em 4 círculos concêntricos, com cada anel aplainado ou não, dependendo da intensidade necessária de fixação para se encaixar com o tambor seguinte. No centro de cada tambor, os pedreiros abriram um entalhe retangular de 15 centímetros de área e de 7 a 10 centímetros de profundidade. Depois, os carpinteiros inseriam cavilhas nos entalhes que serviam para alinhar e centralizar com o tambor de cima. O desafio seguinte era levantar os pesadíssimos tambores, sobretudo os das seções mais altas. Uma única coluna do Partenon pesa entre 63 e 119 toneladas. A crane is an extremely simple device. You have just the boom, and then you have a series of pulleys, which, as we know, just give you the possibility of taking up a weight of, say, 10 tons by pulling down only 100 kilos. Os engenheiros prendiam a pedra no guindaste de várias maneiras. O método mais utilizado era amarrar a ponta da corda na parte superior de um gancho de metal em S, firmar as cordas mais curtas na parte inferior do gancho e laçá-las em pequenos botões que eram deixados em bruto no mármore precisamente com esse objetivo. Normalmente eram deixados 4 botões no tambor ou no bloco de pedra, distribuindo uniformemente a força necessária para içar o objeto. As paredes dos espaços interiores deveriam ser colocadas com muita precisão, pois os construtores gregos não usavam argamassa. Para manter unidas as extremidades de cada bloco, os construtores cavavam as laterais com um desenho em T duplo. Depois inseriam bastões de ferro para mantê-los unidos. Com as colunas e os blocos em posição, os botões utilizados para içá-los eram tirados e as marcas aplainadas. There's a saying that there are no straight lines in the Parthenon. Now, what's meant by this is that the architects incorporated a series of sort of optical illusions when they built it. It starts with the stairs, goes up through the columns, all the way up to the top of the building, the pediment, that triangular element at the top. So let's take a look at the stairs. They seem to be straight, but no. Closer look, they bow in the center and they go back down at the end. Now this conceit, if you will, continues right up to the columns. This column is of the Doric order. There's no base. It seems to grow right up out of the stone. Each column has 20 flutes, which makes the column sort of undulate as you look around it.
And then the column bows out in the center and bows back up at the top. This is a process called entasis. Such long lines, which are more or less at the level of your horizon, tend to curve. So in order to extinguish this effect, they curve them the other way. So the result, again, is more harmonious, and you see it as being straight. Because if it was all straight, perfect, right angles, then you will see it like that. A principal função do Partenon era dar abrigo à monumental estátua de Atena. Parthenon was an extremely expensive building, but the statue inside of it was almost equal in cost to the building itself, if not even more expensive. Athena's statue was about 10, 11 meters high. That means 32, 35 feet or so. And it was of the materials gold and ivory. Centenas de escultores criaram figuras que pareciam vivas, o que demonstra que havia talento não só na construção. O trabalho mais famoso na decoração do templo é o friso que corre nas paredes internas. Foi esculpido em baixo relevo, com as figuras muito próximas do plano de fundo. Retrata a Panateneia, uma celebração à deusa Atena realizada a cada 4 anos. What survives on the site of the Parthenon today are the white marble remains of the building. In antiquity, not only the sculptures, but also many other parts of the building were richly decorated with paint. 432 a.C., após quase 15 anos de construção, o Partenon foi finalizado. Essa homenagem a Atena fez o que Péricles queria: divulgar o poder de Atenas para o mundo. Ironicamente, a supremacia que o Partenon simbolizava já estava em declínio. E Esparta, o inimigo de longa data de Atenas, em ascensão. Once Athens had established this great alliance system, or as some people put it, this Athenian empire, and arguably that's what it became, the Spartans began more and more to look askance, as it were, at the Athenians, and eventually, by the 430s, to feel threatened by the Athenians. Em 431 a.C., Esparta atacou Atenas. Durante 2 longos anos, Atenas resistiu ao cerco de Esparta, mas a luminosa cidade de Péricles estava prestes a sofrer o ataque de um inimigo invisível. After a couple of years, because of the overcrowding in the city of Athens, disease that seems to have come originally from the Near East attacked the Athenian people. It's known as the Great Athenian Plague. Large numbers of Athenians died in this plague. Péricles, então, com mais de 60 anos, sobreviveu à peste, mas estava fisicamente debilitado e sobre ele pesava a culpa pela desgraça da cidade. Em 429, com a peste e a guerra eclipsando sua amada cidade, Péricles morreu. O conflito sangrento entre Atenas e Esparta, conhecido como a Guerra do Peloponeso, continuou por mais 25 anos. Até que em 404 a.C., Atenas sucumbiu. With the end of the Peloponnesian War, the time of Pericles and the dominance of Athens was over. Great marvels of Greek culture and Greek engineering would live on. And the irony was that the two men, the two purveyors of the fantastic legacy of classical age of Athens, were not Athenians at all. The names of these two men would be synonymous not only with conquest, but with Hellenism, the spreading of the Greek ideal of culture and value throughout the world, right on up to our own modern day. These two men were Philip II of Macedonia and his son, a man who would be the envy of every single general and emperor from Julius Caesar to Napoleon to George Patton. A man who would traverse most of his known world in his short 33 years, that student of Aristotle and self-proclaimed God, Alexander the Great. Alexandre o Grande. Havia um homem na Grécia que desde muito jovem
teve o maior sonho que alguém poderia ter. Esse jovem, chamado Alexandre, era o filho do rei Filipe II, rei da Macedônia. Alexandre decidiu partir para uma longa viagem com um objetivo ambicioso. Quero me tornar o maior conquistador de todos os tempos e governar o mundo. A viagem de Alexandre começou na Macedônia, no ano de 334 a.C. Aos 20 anos, esse jovem guerreiro formou um exército que era treinado com técnicas avançadas para a época. Foi assim que alcançou façanhas incríveis. Vamos ver, eu já conquistei aqui e quase todo o mundo antigo. Eu conquistei até aqui. O Império de Alexandre uniu o mundo ocidental e o oriental, e assim difundiu a cultura grega. Quando Alexandre o Grande criou seu império e centralizou o poder, ele se contrapôs a um dos princípios fundamentais do espírito grego. Assim, muitas cidades que antes eram independentes passaram a ser governadas por um único homem. Com a morte precoce de Alexandre, que não deixou herdeiros, chegava ao fim a época da Grécia Clássica. Alexandre viria a utilizar o exército, os engenheiros e a tecnologia de Filipe para realizar um projeto ainda mais ambicioso que o de seu pai: transformar o mundo em um mundo grego. No fim do século IV a.C., cidades gregas floresciam no rastro do exército saqueador de Alexandre. Essas cidades serviram como centros de controle e administração, mas sobretudo como irradiadores da língua e da cultura gregas. O resultado seria um modelo de construção de cidade que se estenderia até as mais recônditas regiões do Império Alexandrino. Em 325 a.C., Alexandre havia expandido suas fronteiras quase 4.800 quilômetros da Grécia até a Índia. O exército dele pode ter sido uma máquina destruidora, mas o legado de seu império foi um novo mundo grego. A estratégia de Alexandre para governar nações conquistadas incluía acomodação e assimilação. Ele fazia com que soldados desposassem mulheres locais e depois permanecessem como funcionários do império. Cidades outrora persas, egípcias ou indianas eram transformadas em cidades gregas. Foi uma invasão de ideais que formou uma cultura híbrida conhecida como helenismo. So definitely there are striking parallels what's going on today, in our today era of globalization. Today we have a common language, which is English, is the language of trade. After Alexander the Great, you have people who have adopted the Greek customs and the Greek language. O helenismo teve sua expressão máxima na vida urbana, e a expressão máxima dessa expansão dominadora grega revelou-se no planejamento de cidades. Quer construíssem uma nova cidade ou reformassem uma antiga, os engenheiros de Alexandre faziam um traçado urbano em forma de grade, usado pelos gregos desde o século V a.C. The grid plan, which was used in these cities, was a symbol of order. Any government that could replace the traditional winding alleyways of a city with a rectilineal grid plan of streets at right angles was a government to be feared, a government to take notice of. Alexander's campaigns in Asia Minor would create a new world order. Today we call it Hellenism. If you lived in a city conquered by Alexander, you lived in a Greek city. This is an example of such a city. It's called Pergamum. 2,000 years ago, Pergamum would have had all the elements of a Greek city: agora, temples, gymnasium, theater. Pergamum would eventually rival Athens as a cultural center. As a matter of fact, the sculptural style pulled out of Pergamum would galvanize Michelangelo and change the face of the visual arts forever. Pergamum was built on a series of slopes. It was engineered like this. It was dramatic, it was theatrical, and it was meant to be. Hoje, as ruínas de Pérgamo encontram-se a uma altura elevada na moderna Turquia, um monumento espetacular à engenharia urbana grega. The city seems to be clinging on this steep hill. It seems that the architects who built this city sort of took into account the topography
in many ways, symbolically to start with, meaning that higher up were the palaces and temples. A cidade ergue-se 300 metros acima do nível do mar, o que requeria uma série de terraços extensos e complexos. Nos tempos helenísticos, Atenas não era a mais poderosa cidade que fora outrora. Outras cidades de importância floresceram e dentre estas se destacou Pérgamo. In some ways, it's an echo of the Acropolis of Athens, where the temples stand on a hill, a natural rock over the city. And no expense is spared in building splendid temples and splendid public buildings in Pergamon. And so Greek city planning begins earlier than Alexander, but it's taken to perfection in the Hellenistic period. And wherever you go, each of them has a recognizable institution. Each of them will have a Greek theater. Each of them will have Greek temples. Each of them will have a gymnasium. Each of them will have a agora, a marketplace come forum. O centro de uma cidade grega encontrava-se em seu mercado público chamado Ágora. Aqui os mercadores vendiam suas mercadorias e os cidadãos reuniam-se para discutir os assuntos políticos do dia. Adjacente à Ágora ficava a Stoa, uma estrutura simples equivalente a uma alameda coberta. A Stoa consistia em uma colunata de um lado e uma parede do outro lado, um abrigo que, mesmo aberto, protegia contra os elementos. O Ágora e a Stoa eram o coração econômico, público e político da cidade helenística, mas sua alma cultural jazia em outra maravilha da engenharia, a mais importante nas cidades helenísticas: o teatro. The theater is basically an Athenian invention. Drama is, above all, democratic. It develops in Athens concomitantly with the Athenian democracy. Theatre was an essential and very important aspect of the Greek outlook to the world, how they thought of themselves and how they thought of the world. And I think to many people's opinion is one of the great legacies that the ancient Greek civilization has bestowed upon us today. Teatros na Grécia Antiga não eram apenas fóruns para comentários sociais. Eles inspiraram os romanos na edificação de coliseus e estabeleceram o padrão para a construção de estádios nos 2000 anos seguintes. Separate your men by tribe, by clan, such that clan may bear aid to clan and tribe to tribe. Thus spake Nestor to Agamemnon in the Iliad. And those words might have been said here, because one of the great gifts of Greek culture to the world is theater and music. This is a Greek theater at Pergamum. It is the steepest of its kind. Now, a Broadway theater, and I've played in a few, holds between 800 or 900 people and maybe 2,000 if it's a musical house. This theater holds thousands and thousands and thousands of spectators. So how in the heck can an actor stand on that stage and project his voice such as that the spectator in the very last row at the back of this theater can hear what he's saying? Well, the answer is sort of an engineering feat. The theater, first of all, is dug out of the side of a mountain, and it doesn't need a very big substructure because the side of the mountain provides the support for these stone benches. Second of all, the theater is in a semicircle, and the semicircle gives way to an amazing sense of acoustics. You can stand on that stage and you can almost whisper, and someone in the very back row would hear you as if you were speaking right into his ear because the sound would bounce off the back wall. Third thing is that the actors wore masks. And these masks not only function as character, but they also function as sort of a megaphone through the lips. So these three elements combined, this theater would be a fantastic place to come and hear the Agamemnon performed by Aeschylus. I think undoubtedly the best preserved ancient Greek theater, the theater at Epidauros in the Argolid Peninsula in the Peloponnesus. Os teatros gregos eram divididos em três partes básicas. O teatron, ou área de vista, onde a audiência se sentava. A orquestra, ou área dançante, onde ocorria a maior parte da ação. E o skene, construção de madeira posta de trás da orquestra. O skene, com seu teto chato, era usado para camarins, pano de fundo e às vezes como cenário.
O Teatro de Epidauro tem 55 filas de assentos e é dividido em 3 seções. Escadarias dividem as seções de assentos em fatias separadas. Ao todo, estima-se que este gigantesco teatro tenha capacidade para 12 a 14 mil pessoas. Mas é a engenharia acústica que torna o Teatro de Epidauro espetacular. If you're sitting up in the top row, you're a long way away from the stage. And the person who's down in the orchestra or on the stage looks quite tiny. And yet, you can have a conversation with that person with only a slight elevation of your voice. Em 10 de junho de 323 a.C., a um mês de completar 33 anos, o homem mais poderoso da Terra morreu. A ascensão meteórica do seu império seria comparável à sua sangrenta fragmentação. Seguiu-se uma disputa de poder entre os comandantes regionais para preencher o vazio deixado pela morte de Alexandre. Esses generais e seus herdeiros edificaram pujantes reinos helenísticos e ao longo de gerações lutaram pela supremacia. A terra do Egito caberia ao general Ptolomeu, que fora designado para supervisionar o rico território no Nilo. Ptolomeu viria a edificar um reino que combinaria as culturas grega e egípcia em uma dinastia destinada a durar 300 anos. Ptolemy I was a man who had made a career as a military commander and advisor under Alexander. What he therefore wanted was as rich and secure a portion of that empire as he could get. O Egito era a joia da coroa do Mediterrâneo. Seu superávit de grãos tornaria Ptolomeu o governante do celeiro do mundo antigo. O plano de Ptolomeu era assegurar sua legitimidade tanto como rei do Egito quanto como verdadeiro sucessor de Alexandre. Segundo a tradição macedônica, aquele que sepultasse o corpo do rei garantia o direito ao trono. Ptolomeu então sequestrou o cortejo fúnebre de Alexandre e trouxe o seu corpo mumificado para o Egito, onde descansaria em Alexandria, a mesma cidade que o próprio Alexandre fundara 15 anos antes. Sob Ptolomeu, o Egito viria a ser um reino poderoso e Alexandria seria elevada à capital intelectual e científica do mundo grego. He wanted it to be a city that joined with Greek culture and use both Greek and Egyptian technological know-how to build a new Athens, if you will. Alexandria situava-se na costa e um porto de fácil acesso seria vital para manter o comércio com outras cidades ao redor do Mediterrâneo. Com esse propósito, Ptolomeu ordenou a construção de um dos mais ambiciosos projetos já executados, o primeiro farol conhecido. During the night, it's shown to a great distance, and ships can actually see it from many, many miles away. And during the day, there was smoke coming out of it, so it was still very visible. It must have been a formidable thing to behold. Na época, somente a grande pirâmide de Gizé era mais alta que o farol. Consta que media 91 metros, altura comparável à da Estátua da Liberdade. Outras estimativas atribuem-lhe nada menos que 136 metros. Como o farol foi edificado, permanece um mistério. Mas a 40 quilômetros de Alexandria ergue-se um monumento funerário que estudiosos creem ser uma réplica em escala menor do farol. Com base nesse modelo, parece que o farol foi construído em 3 pavimentos separados e distintos. The lower level was square, the one above was octagonal, and the final one was cylindrical. And on top there was the beacon. No topo do farol, um intenso e contínuo raio de luz emanava oceano afora. Estudiosos creem que madeira era o combustível do farol e que a seção inferior abrigava uma rampa em espiral grande o bastante para que animais puxando carroças carregadas de lenha pudessem subir. A rampa pode ter levado a uma série de aposentos onde a lenha era armazenada. O segundo pavimento para cima, um pequeno elevador manual, era provavelmente usado para erguer combustível até o topo.
there are stories about mirrors and devices that could amplify the light of this fire so that it could be seen from miles and miles away. But there's no real evidence of such a thing. And there are quite a few scholars who believe that it was just a normal beacon, it was just a big fire and nothing more. O farol durou quase 1.600 anos, golpeado por tempestades, ondas e até terremotos. Até que em 1300 depois de Cristo, tremores intensos derrubaram para sempre essa maravilha do mundo. Por cerca de 700 anos, o farol jazeu sepulto sob as águas do Mediterrâneo. Mas o farol não seria a única maravilha arquitetônica de Alexandria. À medida que o farol erguia-se acima da linha do horizonte, Ptolomeu iniciou outro projeto que trouxe as melhores mentes do mundo à sua cidade cosmopolita. Era a grande biblioteca de Alexandria, que alegava possuir mais de 200 mil livros dedicados à cultura e ao conhecimento. Foi aqui que o engenheiro utilizou energia a vapor 1.700 anos antes que o mundo sequer imaginasse uma locomotiva.